O reconhecimento das comunidades quilombolas pelo Estado e principalmente dos seus direitos à saúde, educação, cultura e lazer é uma busca constante dos africanos e afro-brasileiros desde a abolição da escravatura através da Lei Áurea, que acabou com a escravidão sem prever políticas reparatórias. Neste episódio da série Saberes da Terra, a mestre em educação Macaé Evaristo aborda a necessidade de criação de políticas públicas que atendam a essa população. Eu falo de hoje, mas de sempre, né? Porque quilombo sempre foi uma estratégia e uma forma de luta e de resistência da população negra, né, africana, descendente de africanos no Brasil. Essa formação ela vai mudando, né, ao longo dos diferentes contextos históricos no país, mas esse significado é sempre muito forte, né? É uma resistência e, ao mesmo tempo, um anúncio das nossas identidades, de formas próprias de organização, de estratégia de luta, porque estarmos juntos é um movimento importante, não só para a gente compreender nossa própria existência, né? Jeitos de ser, lógicas de organizar as relações, eu vou dizer, a economia, mas também estratégia de enfrentamento desse poder autoritário, do poder colonizador. Então, eu falo, como é que essa comunidade, né, se reconhece como uma comunidade quilombola? As pessoas se reconhecem como um conjunto, né? São famílias negras que estão ali há, sabe, mais de 100 anos naquele território, tentando mecanismos de sobrevivência e se organizando em torno de práticas culturais, religiosas, né? Ancestralidade, mas sofrendo também de uma maneira muito violenta, né? Eu falo, uma guerra permanente com o Estado brasileiro. Nós temos comunidades quilombolas, né, que a gente fala assim, nós temos os quilombos urbanos, em áreas urbanas, né? Uma vez uma liderança de um quilombo aqui em Belo Horizonte, do Quilombo Mangueiras, falou comigo, Macaé, não é que nós estamos na área urbana, nós estamos aqui antes da cidade de Belo Horizonte. Isso que se chama de urbanização, a gente já estava aqui antes. Quer dizer, o acesso a esse território e a busca, né, pelo reconhecimento identitário e a defesa da terra, não é uma defesa da terra como uma propriedade privada, mas é a defesa de uma posse que ela é coletiva, né, por aquelas pessoas e seus descendentes que habitam e querem continuar vivendo nesse território. Um outro ponto, né, é o acesso aos direitos básicos, o direito à educação. Então, quando a gente fala de uma educação escolar quilombola, né, que ela é específica, que a gente tinha que priorizar os professores das próprias comunidades. Muitas escolas quilombolas são comunidades que estão ainda, né, no campo, a gente fala, está dentro desse escopo de educação do campo. Então, nos seus currículos, né, tem uma série de questões da relação com a terra que são incorporadas, que muitas vezes a gente não tem em escolas que estão nos contextos urbanos, né? E as escolas, eu acho que elas têm um papel da educação básica muito importante também, quando a gente está pensando em escola quilombola, mesma coisa, eu acho que com as escolas indígenas, porque uma parte significativa, né, da história dessas comunidades não está registrado. Isso não está registrado, isso não está nos livros de história. Então, a existência de uma escola quilombola, né, ela também provoca ali um movimento de registro, de transcriação, de tradução de uma série de práticas culturais. Então, a gente vai dizendo disso, né? Da ocupação dos diferentes espaços.
Então, os quilombolas querem ser docentes das suas comunidades, né? Querem publicar suas próprias obras, suas próprias narrativas, né? O direito à saúde. O tema, né, de reconhecimento das comunidades quilombolas, essa pauta, ela é ser presente no Estado brasileiro, porque o que essas comunidades lutam é pelos direitos, né? Não é para que o Estado diga, não, você é uma comunidade quilombola, ou para que o Estado diga, não, você é o povo Chacriabá. Se a gente se aproxima e conhece, né, as histórias dessas comunidades, a gente vai ver que ao longo do século XX todo, né, essas populações elas tiveram sempre, né, lutando por políticas públicas. A gente precisa compreender a Fundação Palmares, né, como, na verdade, um marco, uma resposta à própria luta e agenda do movimento negro. Então, ela é um dos primeiros espaços, né, onde nós vamos ter um olhar específico e um olhar diferenciado, e a produção, inclusive, de mecanismos inovadores dentro do Estado brasileiro para o reconhecimento da memória, da cultura, da produção cultural dos africanos e dos afro-brasileiros. Quer dizer, a abolição da escravatura, ela não trabalhou nenhum tipo de política reparatória, né, para a escravização, para milhões de africanos que foram escravizados. Então a gente vai vendo como que esse processo ele começa na Constituição de 88, mas ele precisa se desdobrar em uma série de políticas públicas. Quer dizer, o Estado, para nos reconhecer, né, ele quer que a gente produza uma série de documentos, né, para a gente poder ser quem a gente é. Porque não é que a gente precisa de certificação. Nós sabemos quem nós somos. Quem não nos reconhece é o Estado brasileiro. Não reconheceu e nunca fez políticas para nós, né? Então, a certificação é uma estratégia do próprio Estado. Inclusive, né, tem a sua importância como parte de um processo, porque a certificação deveria, né, se suceder todo o processo de regularização fundiária dos territórios quilombolas. E o que acontece no nosso país? A certificação acabou se transformando muitas vezes num processo burocrático, demorado, né? E o processo de regularização fundiária não avança. Então, acho que a primeira questão, quer dizer, o primeiro movimento da certificação, né, é também uma chamada para as pessoas se organizarem e dizer, olha, vamos dizer para o Estado, então, se é isso, nós temos que nos reconhecer, porque entre nós nos reconhecemos, então vamos nos organizar, né? Então o processo é um pouco esse, é a recuperação da história daquela comunidade. Nós estamos vivendo, estamos construindo esse jeito de viver, aqui está a nossa memória, né? Nós sabemos quem são aqueles que vieram antes de nós, né? Aqui está a nossa ancestralidade, isso passa por formas de religiosidade. Então, a busca da certificação é um pouco esse momento de parar e dizer, olha, hoje, esse Estado da forma que ele está aí, nos pede que a gente organize a nossa luta, né, de uma outra forma, num outro enquadramento, né? A gente pode fazer isso também, né? Mas não é só essa a nossa forma de lutar.